Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossoni e vamos fazer uma questão da UX de 2024. No dia 27 de julho de 1924, marcará o 180º aniversário de falecimento de John Dalton. Esse notável químico e físico do século XIX foi um dos primeiros cientistas a desenvolver uma teoria sobre a estrutura da matéria. Suas ideias foram apresentadas no seu livro The New System of Chemical Philosophy, publicado em 1808. Nele, Dalton propôs que os elementos químicos seriam compostos por átomos indivisíveis e que diferentes elementos seriam constituídos por átomos com massas distintas. Essa teoria estabeleceu as bases para a compreensão moderna da matéria e desde então diversos modelos atômicos foram propostos ao longo do tempo, até que se chegasse ao modelo aceito atualmente. Bom, com base nas afirmações, né, assinale a alternativa correta a respeito dos modelos atômicos. Como a gente vai falar de modelos atômicos, eu acho essencial a gente fazer uma revisada geral, né? Uma revisão que marca o panorama mais ou menos do que tu deveria saber para a prova da UX, pode ser? Depois de volta aqui e ver o que está certo ou o que não está certo, senão eu acho que a gente vai ficar viajando, né, e se alongando mais do que revisar logo a matéria. Bom, então vamos começar pelos pré-socráticos, né? Só para ter uma ideia, antes de Sócrates, né? Tem o Tales de Mileto, que ele diz que tudo é formado por água. Então tem que focar, ele achava que tudo era água, guarda essa palavra. Tem Anaxímenes, que diz que tudo era formado por ar. Então o ar mais juntinho um do outro, né? Seria a água. E quando ele estiver mais junto ainda, ele é o sólido, mas tudo é ar, na verdade. Depois vem Heráclito e diz que tudo é formado por fogo, né? Que tudo flui, que ele vai dizer que até o jeito de mudar muda, né? Tu não pode se banhar duas vezes no mesmo rio, que não tem como, né? Porque tu não é mais o mesmo e o rio também não é mais o mesmo. E depois vem Empédocles que junta, né, essas teorias, formando a teoria dos quatro elementos, que é a terra, água, ar e fogo. Logo depois disso tem Leucipo e Demócrito, que vão dizer que tudo é formado por átomos, né? E essa palavra, então, átomos vem do grego, né? Porque isso aqui está ocorrendo na Grécia, né? Pré-socráticos. Então, átomos quer dizer indivisível, né? A quer dizer não e tomos, divisível. E nós vamos destacar duas coisas aqui, tá? Que são a teoria dos dois in. Isso é um negócio que a gente faz como um recurso didático, tá? Então, quando a gente diz teoria dos dois in, é para não confundir depois com a do Dalton, que é três in. Então, o que é legal tu entender? Que ele é indivisível e que também ele é invisível, né? Tu não consegue ver, beleza? Bom, a gente tem ainda os pós-socráticos, né? Que vem depois de Sócrates e prevaleceram por toda, por exemplo, a Idade Média, né? Até mais ou menos a Revolução Francesa, praticamente. Então tem Aristóteles que volta à ideia de Empédocles, né? Dizendo que era formado por quatro elementos. E ainda tem a alquimia, que vai dizer que existe a pedra filosofal, que é aquela história de transformar qualquer coisa em ouro. Bom, com isso, em 1789, né, tem a Revolução Francesa, que marca uma nova era, né, que é agora a gente está na idade contemporânea, né? E aí tu pode falar pelo menos em átomos sem ser morto, sem ser, por exemplo, queimado na fogueira. Então Dalton vai voltar para a ideia de átomos dos pré-socráticos, lá para os gregos. E vai dizer que agora tem três in, tá? Então a ideia dele é a bola de bilhar. E a novidade aqui é que os átomos são invisíveis, indivisíveis, só que a novidade é que eles são indestrutíveis. Indestrutíveis. Ele vai pegar uma ideia que foi de Lavoisier, que foi inclusive morto pela Revolução Francesa, e essa ideia de Lavoisier vai dizer que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então ele é indestrutível também. E ele vai usar as leis ponderais como prova disso, né? Principalmente a sua terceira lei ponderal, onde ele consegue ter essa percepção mais clara, né, do que são os átomos. Depois tem Thomson, né? Tu já consegue ver pelo desenho aqui, que é um nosso rascunho muito bom aqui, né? E esse Thomson, ele vai dizer que agora o modelo atômico é o pudim de passas, porque ele descobre os elétrons através de raios catódicos, né, numa ampola de Crookes. A parte importante é saber que agora tem elétrons. E esses elétrons são partículas negativas, né, que estão dentro de uma esfera, né, desde Dalton, uma esfera, uma bola. Então, uma esfera
positiva, beleza? Depois tem o Rutherford que descobriu o núcleo e vai chamar o modelo atômico de sistema planetário, onde ele vai imaginar o núcleo sendo o Sol e os elétrons, os planetas ao redor do Sol. E ele vai usar para isso um bombardeamento alfa, né, através do polônio, um emissor de partículas alfa, atingindo uma fina lâmina de ouro, onde a maioria das partículas alfa atravessa a lâmina de ouro e uma outra volta, né, provando que existe um núcleo nos átomos. Logo na sequência, a gente tem Bohr. O Bohr vai falar de níveis de energia e vai usar como prova disso o espectro atômico, comprovando que o elétron, quando ele salta para uma camada mais externa, ele absorve energia e quando o elétron volta, ele libera energia, né? Isso os outros vestibulares adoram, né? A UX não muito. Pelo menos nunca cobrou. Então nós não vamos focar muito não. É importante tu entender que Bohr tem a ver com energia. Isso sim, tá? Bohr, energia. Na sequência tem Sommerfeld, que ele vai falar de órbitas elípticas, além de órbitas circulares, né? Tem as duas e cada uma delas vai corresponder a um subnível. Então, um mesmo nível de energia, por exemplo, o segundo nível de energia, ele pode ter dois subníveis, que vão ser chamados de SP, devido aos níveis de energia, ou às bandas de energia, né? E também tem o Schrödinger, que já faz parte do modelo atual, que ele vai dizer que agora os elétrons não mais estão em órbitas, mas sim em orbitais. Ele vai obedecer à ideia de níveis de energia, de subníveis de energia, só que muda totalmente, né? Para quem não sabe, né, o elétron agora ele está numa região do espaço de maior densidade e probabilidade de encontrar o elétron, que é essa região verde. Sendo que o elétron pode estar em outras regiões ou em nenhuma, mas ele tem uma maior chance de se encontrar nessa região verde. Claro, se ele for do subnível S, se ele for do subnível P, ele tem essas três configurações que são chamadas de orbitais. A junção desses três orbitais forma o subnível P. Então, isso aqui são desenhos matemáticos, né? São soluções matemáticas para definir aonde está o elétron, né? Tudo em questão de probabilidade. Bom, alguns nomes importantes então, né? Só para destacar de novo, ó, quando a gente falar em partículas elementares, que é próton, elétron e nêutron, é legal de saber que o primeiro que foi encontrado foi o elétron, em 1897. Depois, o Rutherford descobriu o núcleo em 1911 e, na sequência, ele descobriu que dentro do núcleo tinha um próton. Isso foi mais ou menos 1919. O nêutron, como ele é uma partícula neutra, demorou muito para ser descoberto. Só foi descoberto mais ou menos em 1932 por Chadwick. Cuida que a UX curte esse carinha aqui, Chadwick. O que é legal de saber hoje, caso tiver algum aprofundamento, é que o nêutron e o próton eles são formados por três quarks. Quarks agora são as novas partículas fundamentais, tá? Então, existe uma outra partícula chamada gluon, que é o que une os quarks. O nêutron, por exemplo, é formado por três quarks, um up e dois down, e o próton são três quarks, dois up e um down. Cuida que é o contrário do nêutron, beleza? Só para complementar então do modelo atômico atual, a gente tem de Broglie, que vai falar da ideia da dualidade onda-partícula do elétron, né? Que o elétron é comprovadamente hoje em dia onda, né? Ou partícula, dependendo qual é a experiência, né, que você for fazer. Então, enquanto você não fizer a experiência, ele é as duas coisas, ele é a sobreposição de onda-partícula. E quem vai dizer isso é o Heisenberg, né? Que o ato de medir vai influenciar no resultado. Se você quiser provar que o elétron é uma onda, você vai conseguir. Se quiser provar que é uma partícula, você vai conseguir também. Isso é chamado princípio da incerteza. E aí o Schrödinger que vai propor as soluções matemáticas para descrever a maior probabilidade de encontrar o elétron, né, que são orbitais. Cuida para não confundir a palavra com órbitas de Bohr, que é outra coisa. Então, tem os orbitais S, P, D e F. Tu já deve ter escutado falar desses orbitais em algum momento na sua vida. Caso não tenha escutado, ó, pelo menos a hibridização tu já ouviu falar, né? A hibridização desse carbono aqui, a hibridização sp, é quando eu misturo um orbital S aqui com um orbital P, ficando uma geometria linear.
Se você já viu a hibridação sp2, ela significa que tu misturou um orbital s com dois orbitais p. E também existe carbono sp3, né? Quando tu mistura um s com três orbitais p. Por que não existe, por exemplo, a hibridização sp4? Porque não tem quatro orbitais p, só tem três orbitais p. Então, se tiver algum átomo fazendo cinco ligações, né, covalentes do tipo sigma, que nem o fósforo, tu não vai ter sp4, tu vai ter a mistura de sp3d com o orbital d, que é um desses aqui. Beleza? Bom, tendo essa ideia, essa revisão básica, né, a gente pode afirmar algumas coisas agora com relação aos modelos atômicos, né? Por exemplo, John Dalton ainda descreveu o átomo trazendo a ideia da dualidade de onda-partícula. Não, isso foi de Broglie. Letra B, o modelo de Thomson preconiza que o átomo é uma esfera com carga positiva, carga elétrica positiva, incrustada de elétrons, de modo que sua carga elétrica total é nula. Sim, se aquela carga, se aquela esfera, né, o pudim de passas lá, fosse, por exemplo, uma carga mais 5, ele teria 5 elétrons, né, para ficar uma carga neutra nula, carga elétrica nula. E sim, o modelo proposto por Rutherford afirma que só é permitido ao elétron ocupar subníveis. Olha só, Rutherford não falou em níveis, muito menos subníveis, então não pode estar a palavra energia, níveis, subníveis no átomo de Rutherford, impossível. E a contribuição de Bohr foi a descoberta das partículas com carga nula. Não, isso foi muito tempo depois de Bohr, né? Isso foi lá em 1932 por Chadwick, que descobriu o nêutron, que é a partícula de carga nula. E letra E, Chadwick propôs um modelo semelhante, não propôs nenhum modelo, muito menos o planetário, que foi Rutherford. O Chadwick simplesmente descobriu o nêutron, beleza? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais uma resolução aqui no canal. Eu vou deixar aqui alguns links interessantes para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, quero ter mais detalhes na descrição desse vídeo. Tem um studbook Química na UX que vale muito a pena. Eu desejo bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.